O Flamengo empatou, foi um resultado, como eu disse, muito ruim, mas num contexto que tem que ser compreendido. Não é fácil você jogar 9 partidas sem 5 jogadores titulares, em boa parte delas. No caso, o Pulgar também estava na Copa América. Tanto é que o Tite entra com o Lohan no lugar do Bruno Henrique, entra com o Verton, jogador pouco acionado, jovem, de 20 anos, e no segundo tempo ele se vê obrigado a tirar os 2 jovens que colocou em campo. Para a entrada do Carlinhos, tentou com mais um centroavante na área dobrar a aposta nessas bolas aéreas. E se é a única maneira que ele sabe ensinar futebol, e eu não acredito, aí eu acho que a gente tem problema. De novo, não vou defender a mudança no trabalho, mas se ele acha que o caminho desses últimos jogos é o caminho a seguir para a volta das eliminatórias, e assim, não tem pressão de ficar fora, não tem, que assim, se a gente olha o nível de Paraguai, Chile, Peru, Bolívia, assim, pode continuar jogando o que está jogando agora e que vai para a Copa do Mundo. Vai para a Copa do Mundo. Mas... Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo e sobre a seleção brasileira, né? Vamos repercutir agora aqui, né, o que a mídia esportiva falou sobre esse empate do Flamengo jogando em casa diante do Cuiabá, tropeço, vamos dizer assim, né? O Flamengo tropeça jogando em casa, mas mesmo assim o Flamengo mantém a liderança nessa rodada, né? Mesmo se Palmeiras, Bahia ou Botafogo ganhar, não alcança o Flamengo na tabela, né? A liderança ainda está assegurada. E falar sobre a seleção brasileira, né? Sobre o jogo da seleção brasileira. É aquilo, o Pedro é um absurdo de centroavante que poderia estar tranquilamente na Copa América, graças a Deus o Dorival não levou ele, né? Pedro crava mais uma vez, mas mesmo assim o Flamengo acaba empatando jogando em casa e mais uma lesão no Flamengo, né? Bruno Henrique volta a se lesionar, uma lesão no tornozelo. O que aconteceu? O jogador acabou caindo em cima dele e mais um desfalque para o Flamengo, né? Será que o Cebolinha na próxima rodada volta? Será? Então vamos embora com mais um vídeo aí. Vai deixando seu like e tamo junto, galera. O Flamengo empatou, foi um resultado, como eu disse, muito ruim, mas num contexto que tem que ser compreendido. Não é fácil você jogar 9 partidas sem 5 jogadores titulares, em boa parte delas. No caso, o Pulgar também estava na Copa América. E, pelo menos daqui até o final, até os uruguaios voltarem, sem os 4 uruguaios. Jogadores que seriam titulares. O Varela era o titular. O Vinha, com muitas possibilidades de ganhar a posição no Força Copa América, devido à fase ruim do Ayrton Lucas, que vem se recuperando, deu uma assistência depois para o Pedro nesse jogo contra o Cuiabá, depois de marcar um belo gol contra o Atlético Mineiro lá na quarta-feira em Belo Horizonte. E o Arrascaeta, obviamente, titular, assim como o De La Cruz. Então, são desfalques importantes que comprometem demais a equipe. E você, como eu já expliquei aqui, você sobrecarrega os outros, porque eles têm que jogar todas as partidas. Pedro, Gerson, jogadores importantes, tem que estar sempre em campo, são as referências técnicas do time. O Flamengo não foi bem contra o Cuiabá, foi um time ansioso no primeiro tempo, tomou um gol muito cedo e teve muita dificuldade para criar. Claramente, o time não conseguiu encontrar soluções diante de uma defesa muito fechada. E no segundo tempo, depois do empate, o jogo ficou muito aberto, teve até uma trocação ali e o clube carioca não conseguiu a vitória, porque não soube também aproveitar os espaços que começaram a surgir, né? Não teve tantas chances claras, acabou chutando muitas vezes de média distância. O Walter, goleiro muito seguro, só rebateu uma bola que o Verton, que veio do banco, chutou para fora e acabou ficando no empate. Sobre Verton e Lohan, o Tite, na minha opinião, errou ao colocar o Verton. Acho que o Verton é um jogador tecnicamente bem abaixo, por exemplo, do Matheus Gonçalves. A não ser que nos treinamentos alguma coisa que a gente não sabe esteja acontecendo, de boa, de ruim, para um lado ou para o outro. O Verton parecia uma barata tonta, corria, não conseguia se encontrar, aí entrou o Matheus já no final. Mais lúcido, para a bola, toca, trabalha, enfim. E o Lohan mal de novo. Sou radicalmente contra vaias ao jogador, como já aconteceu. Ele errar contra o Cruzeiro e depois na jogada seguinte a torcida pegar no pé e vaiar na hora que ele recebe a bola. Mas, novamente, reteve a bola em demasia, não passou a bola para um companheiro na hora certa, 1 ou 2 vezes, perdeu a bola novamente, que gerou início de ataque do time adversário. O Lohan precisa ser lapidado, tem que ser muito bem tratado, orientado, e quando entrar nos jogos precisa ter um pouco mais de, digamos assim, de entendimento que se no time da base, no sub-20, ele é a estrela, ele carrega a bola, ele tenta a jogada individual o tempo todo, no time de cima ele é mais um. Ele ainda não tem esse status, pode até vir a ter. E acaba, às vezes, se complicando. Então, as trocas foram trocas de um técnico tentando ganhar o jogo. Ah, mas são novos os meninos. Depois conversa, explica e fica tudo bem. O interesse do time está em primeiro lugar. Está muito fácil entender. O Tite tentou, de certa forma, corrigir algo que ele tentou que deu errado. Corrigiu um erro. Tentei isso aqui, não funcionou, vou mudar então. Não funcionou, mas no final, ali com o Carlinhos na área, era uma tentativa até de uma jogada mais eventual, um lance mais aleatório chegar
ao segundo gol. E o Matheus Gonçalves, nos poucos minutos que esteve em campo, acho que mostrou que é um jogador mais preparado para jogar no time de cima do que o Verton. O Verton, me parece que é um erro do Tite tê-lo colocado nesse jogo. Foi um erro do Tite que ele tentou corrigir durante o jogo e o Flamengo acabou empatando. Uma entrada no lugar do Bruno Henrique no segundo tempo, o Flamengo teve uma margem menor nas substituições. Tanto é que o Tite entra com o Lohan no lugar do Bruno Henrique, entra com o Verton, jogador pouco acionado, jovem, de 20 anos, e no segundo tempo ele se vê obrigado a tirar os dois jovens que colocou em campo. Para a entrada do Carlinhos, tentou com mais um centroavante na área dobrar a aposta nessas bolas aéreas, e também o Matheus Gonçalves no lugar do Verton, que acabou sendo muito tímido ali pelo lado esquerdo, não conseguiu levar vantagem na jogada individual e também sentiu o aspecto físico. Cuiabá é um time muito intenso, foi competente na sua forma de jogar, um time bem treinado pelo Petit, mas uma atuação sim abaixo do Flamengo, mas que está num contexto de muitos desfalques, que deve ser relativizada. Não se pode colocar o peso desse tropeço, desse empate, como algo definitivo do trabalho do Tite. Pelo contrário, o recorte até aqui, nesse período em que o Flamengo lida com desfalques durante a Copa América, é positivo. O balanço até aqui é de um Flamengo que tem mais de 70% de aproveitamento e mesmo com esse empate, continua líder isolado do Campeonato Brasileiro. Cuiabá, nesse momento, depois desse empate, é o 15º colocado no Campeonato Brasileiro com 14 pontos. O Flamengo mantém a liderança com 31, 4 pontos a mais do que Palmeiras, Botafogo, Bahia. Lembrando que amanhã, ou neste domingo, jogam Palmeiras e Bahia. Vamos acompanhar um pouco da coletiva do técnico Tite depois desse 1-1 no Maracanã entre Flamengo e Cuiabá. Um volume muito grande de finalizações. O Walter fez um grande jogo. Acho que foram 11 finalizações no gol, ele teve participação efetiva. Um volume estabelecido, um volume criado, com uma série de adversidades. Eu não vou falar a respeito do calendário, porque eu já me reportei anteriormente, eu vou ser repetitivo. Né? E que ele teve, sim, a busca até o momento final. Quando tu busca em casa e tu toma o gol com 5 minutos, o emocional dela também ela sente. Tanto é que eu cheguei no intervalo e digo, vai construir, calma, o próximo lance é o mais importante. Né? Vai nessa construção, vai nessa busca, mas ela não pode ser circunstancial, ela não pode ser, ela tem que ser pensada, ela tem que ser articulada. Por isso, inclusive, das substituições que a gente fez, né? Esses componentes todos, falei antes da finesse, do detalhe técnico, de cada um, de um bom domínio, de um bom passe, né? De abrir o campo, como a gente abriu. Então, tu vê alguns fatores que influenciaram de recuperação. Eu não sei, eu não estou afirmando, agora eu tenho muitas dúvidas se o BH estando limpo, ele não consegue sair do contato e não machucar. Eu não estou dizendo que foi, mas estou dizendo que eu não sei. Por quê? Porque quando há jogos excessivamente, tá, a propensão de um atleta a machucar, ela é muito maior. E fica aqui um registro também. Se o sindicato dos atletas colocou que 66 horas é o tempo para estar, o sindicato está errado também. Porque ele não está dando o devido tempo. Eu também estou colocando na condicional. Ele está dando prerrogativa para o atleta se machucar. Eu não sei se o BH, em função disso, possa ter influenciado e ter se machucado. O Flamengo que perdeu o Bruno Henrique ali no final do primeiro tempo, por volta de 35 minutos do primeiro tempo ele saiu, depois de sofrer uma lesão, e o Tite, mais uma vez, volta a reclamar do calendário, da sequência de jogos. Não é a primeira vez, da outra vez ele até, de uma forma mais veemente, reclamou, né? Teve até uma resposta da CBF. Não é o único, Abel Ferreira do Palmeiras às vezes reclama. Não tem jeito, calendário no futebol mundial, mas no futebol brasileiro, cada vez mais campeonatos. E o Flamengo ainda, o Tite ainda é um dos que tem aí, talvez, o elenco mais recheado para poder utilizar, mas sofre e reclama, Pascoal. A reclamação dele quanto ao Bruno Henrique, o Bruno Henrique não foi uma lesão muscular, né? O Bruno Henrique foi uma bola disputada contra o adversário e o adversário cai em cima da perna
do Bruno Henrique e torce o tornozelo do Bruno Henrique. Não foi uma lesão muscular, é um entorse de tornozelo que pode acontecer dependendo do grau, o jogador pode voltar na próxima partida, dependendo do inchaço que fica. Você viu ele dizendo, não sei, se não fosse a sequência, se talvez ele não tivesse sofrido a lesão. Não, mas o jogador do Cuiabá caiu em cima do... Eles foram disputar uma bola e um caiu em cima do outro e ficou preso o pé do Bruno Henrique. Ali é uma fatalidade de jogo, né? Eu não quero nem... Não tenho zero maldade nisso aí, porque é uma disputa de bola entre dois jogadores dentro do campo. Agora, que o Flamengo tem muitos desfalques é uma verdade, é uma realidade. Essa é uma realidade claríssima, tanto nas ausências por lesões, quanto nas ausências por convocações. Mas não é só o Flamengo que tem esse mal. O São Paulo hoje jogou novamente com 9 jogadores do seu elenco faltando. O Palmeiras jogou a última partida com menos 9 jogadores. Então a gente tem visto aí o Atlético Mineiro jogou com menos 11 jogadores, entre lesionados e jogadores de seleção. Então é absolutamente comum nesse momento. A Copa América não vai durar a vida inteira não, hein? Não vai até dezembro. A Copa América acaba daqui uma semana. Então a gente tem que entender o funcionamento dessas coisas. E tem uma coisa, né? O Flamengo reclama, o Tite reclama, mas o Tite com o Flamengo são líderes do Campeonato Brasileiro e com aproveitamento de 70%, quase 71%, nessa época que está sendo disputada a Copa América. Antes da Copa América, o Flamengo tinha 64% de pontos obtidos ao longo da competição. Então, são fatos para serem observados. A gente que passou um pouquinho pelo futebol sabe como é que é. O jogador de futebol não gosta muito de treinar. O jogador de futebol gosta de jogar, né? Então, se jogar de quarta e domingo, eu sei que tem que respeitar o tempo de recuperação do jogador. Eu sei que a intensidade do jogo é muito elevada. Eu sei que o nível físico é de muito, mas muito mesmo, de exigência, é uma exigência muito grande para o nível físico dos jogadores. Mas o time do Flamengo, com os recursos que tem, com a potencialidade que tem e com os equipamentos que tem, recupera jogador mais facilmente de qualquer outro time. O Palmeiras com o que tem, o Atlético Mineiro, o Cruzeiro, o Internacional, os times de ponta do futebol brasileiro têm muitas condições de botar os seus atletas em pleno físico para jogar uma partida de futebol. Acho necessário contar com todos, porque quando você tem os 11 titulares, isso dá um nível muito melhor de jogo. Quem não queria ver Arrascaeta e De La Cruz no meio-campo do Flamengo, né? Quem não gostaria de ver o Palmeiras com o time completinho em campo para poder jogar uma partida de futebol? Mas nem sempre isso é possível, porque os jogadores se lesionam, faz parte do futebol esse tipo de coisa. Agora, o Flamengo vai na liderança do campeonato, mesmo com empate. E mesmo que os seus adversários diretos, Palmeiras, Botafogo, porque Palmeiras e Bahia jogam, quem vencer de Palmeiras e Bahia e Botafogo, Botafogo recebe o Galo. Ganhando as suas partidas, o que acontece? Ficam um ponto do Flamengo. Ainda não chegam no líder do campeonato. Isso mostra a supremacia do Flamengo no futebol brasileiro neste momento. Agora, quando tudo voltar ao normal, a gente vai ver as características de cada um, tem o segundo turno inteirinho para poder disputar. Tem muita coisa ainda. O Campeonato Brasileiro tem... Eu gosto muito do Campeonato Brasileiro. Acho, às vezes, que a CBF não cuida bem do seu produto. Mas acho o Campeonato Brasileiro sensacional. Muito bem, então falamos desse 1-1 entre Flamengo e Cuiabá no Maracanã. Vamos falar agora do jogo do Morumbis. Saiu antes da semifinal em 4. É muito, né? É muito para uma seleção 5 vezes campeão do mundo, com a história que tem o Brasil, com os jogadores que tem o Brasil. E estou de acordo que não dá para interromper mais um trabalho agora, que tem que ter tempo. Mas eu não gostei do trabalho do Dorival na Copa América. Achei a falta de soluções dentro dos jogos muito preocupantes. Hoje, por exemplo, era um jogo que pedia mais ousadia, mas pedia muito mais ousadia quando o Brasil ficou com um jogador a mais. O Brasil teve 20 minutos praticamente contando os acréscimos e não produziu nada. Finalizou 2 vezes, uma delas na falta que tinha gerado a expulsão.
né? Então, eu não compro a ideia da falta de jogador. Eu acho que o Brasil pode não ter uma seleção de craques e mais craques, como teve em outros momentos da sua história, mas tem bons jogadores. Sim. Ninguém vai me falar que o Brasil tenha menos grandes jogadores do que a maioria das suas concorrentes. Então, porque as 4 que passaram para a semifinal, por exemplo. Então, assim, para mim tem uma questão de comando. E dentro de um torneio, as decisões têm que ser mais rápidas. Elas têm que ser entre um jogo e outro, elas têm que ser dentro do próprio jogo. O Brasil sai tendo vencido um só de 4 jogos. E hoje, num jogo que, no geral, foi muito mais brigado que jogado, Sim. a expulsão devia mudar isso. Sim. Né? E não mudou. Né? O Brasil, com 11 contra 10, continua tendo as mesmas dificuldades de criação. Aí, meu amigo, pênaltis, cara, depende de um monte de coisa, sabe? Quem bate melhor, quem tá melhor no dia, uma série de coisas, a parte mental, né? Quando você começa perdendo é difícil. Então, o fato é, o Brasil não deveria ter ido para os pênaltis, pelo contexto do jogo. Quando você vai para os pênaltis, meu amigo, ganhar, perder é do jogo. E outra, né? Assim, se você até voltar um pouquinho na história, das 4 seleções que jogaram hoje, é incrível. Mas a seleção brasileira era a seleção que menos gol tinha marcado na Copa América. A Colômbia tinha mais gol, muito mais. O Panamá tinha mais gol e o Uruguai muito mais também. Sim. O Panamá fez mais gols que a seleção brasileira na Copa América. Eu sei, o grupo da seleção brasileira não era um grupo fácil, porque tinha lá a Colômbia e tal. Mas ok. Mas tinha Paraguai e Costa Rica, né? Tem que fazer mais gol. Sim. É a seleção brasileira. É o que sempre fez. Podia jogar mal, mas sempre fez muito gol. Então tem mais coisas aí nesse... Tem muito sintoma de algo que não está legal há muito tempo, e eu concordo com o Léo. Esse foi a primeira experiência em um torneio do Dorival com a seleção brasileira. A primeira experiência não foi boa, mas ok, é uma primeira experiência. Vamos melhorar. Quais são as conclusões da primeira experiência? Então, ele precisa ter. Essa, para mim, é a questão. Eu até queria dividir isso com vocês, porque é óbvio que ninguém gostou do desempenho da seleção brasileira na Copa América. Aqui, a gente tem todo mundo aqui, pelo menos nós 3, nós 4, concordamos que a seleção tem bons jogadores. Sim. Que podem produzir um futebol de outra qualidade, mesmo que não produzam, mesmo que conseguem produzir nos seus clubes, onde treinam dia após dia, e alguns clubes, como por exemplo o Real Madrid, na seleção do mundo, tem o Bellingham. Bellingham seria titular com o pé nas costas da seleção brasileira, só para dar um exemplo, né? Além de Kroos, Modric, reserva, entre outras questões. Mas, independentemente disso, será que o Dorival está no caminho? Quando a gente fala do desenho da equipe, quando a gente fala da ideia da equipe, de jogo, será que é esse o caminho? Sabe o que me pega, Birner? A formação do meio-campo da seleção brasileira, quanto tempo mais ele precisava para se convencer de que as características daqueles jogadores não estavam se encaixando? E isso estava muito claro. E assim, o jogo com a Colômbia foi um sinal muito claro. Hoje, até, concordo, o Brasil competiu mais, pressionou mais, marcou melhor do que contra a Colômbia quando... Foi engolido. Foi engolido, né? Eu concordo isso. Mas o futebol não é só isso, né? O futebol, quando você tem a bola, você precisa fazer alguma coisa. Deixa eu fazer um contraponto, porque é óbvio que assim, a gente espera um desempenho melhor, a gente espera, acho que um conjunto melhor, já que estamos todos aqui dizendo que o individual existe na seleção brasileira. Principalmente na parte criativa. Principalmente na parte criativa, que é um ponto forte, né, historicamente, da seleção brasileira. Mas o que eu acho que, assim, no primeiro momento, quando ele chega nesse caos, ele abraça, para mim, claramente, pelo menos, os jogadores com quem ele já teve uma relação mais próxima em clubes. Ele pega esses nomes, acho que o João Gomes é muito isso, já que a gente está falando de meio campo. Você diz no primeiro momento, nas primeiras convocações, antes da Copa América? Acho que na Copa América como um todo. Porque eu acho que ele manteve alguns jogadores em campo por conta disso. E atrelado a isso, eu tenho uma outra colocação do que a gente estava falando antes de entrar no ar aqui. Do quanto, por exemplo, o Vinícius Júnior teria feito diferença num jogo como é o de hoje. Porque eu acho que são cenários muito cruéis para a gente fazer uma avaliação de caminho certo ou caminho errado, assim. Eu não sei se é precipitado, mas eu não me sinto à vontade para, de repente, olhar o trabalho do Dorival e dizer, não, ele não sabe para onde ele está indo dentro dessa seleção. Dani, só uma coisa. Se ele quiser fazer um jogo de posse de bola, um jogo de imposição... Não vai ser com esse meio. Não vai ser com esse meio campo, tudo bem. Aí, a partir do momento que ele tem um meio campo como esse, a gente até especulou isso um pouquinho no último linha de passe, é que ele não trabalha assim. Vai fazer um jogo reativo, é para ser reativo mesmo. Colocasse um terceiro zagueiro ali, abrisse um Ian Couto no lado direito, jogasse com 2 jogadores de velocidade
que podiam fazer um 5-4-1, 5-3-2 pelo lado, não sei o quê. E você faz um jogo reativo, agressivo. Não ia ser queimado em praça pública se Não ele ia faz ser, isso? o problema é que ele não costuma fazer isso, não fez isso ao longo da carreira dele. Ele acredita num outro tipo de futebol. Sim. E aí, olhando as principais virtudes dos jogadores do Brasil, tentando juntá-las. Vini Júnior, com espaço, num contra um, terrível. Rodrigo, muito bom. Martinelli, que mal joga, muito bom. Savinho, muito bom. Rafinha, bom. Estou pegando só os jogadores que ele convocou. Não estou nem falando dos outros jogadores que não estão na seleção. Será que num jogo, por exemplo, contra o Uruguai, não deveria ter feito um jogo pensadamente reativo e não forçadamente reativo, como acabou acontecendo, porque ele quer disputar a posse de bola com o meio de campo, que não vai fazer a bola ficar no Brasil como quer? E uma outra questão, para fazer o jogo que o Vini faz, por exemplo, o Rodrigo, que eles fazem quando o Madrid é dominante em La Liga, principalmente, porque sabe jogar do outro jeito, como a gente viu na UEFA Champions League muito bem também. Ele precisa ter um meio campo que tenha a bola, construtor. Sim. E esse meio campo dificilmente vai ter. Então, por isso que eu fico perguntando se os caminhos, os desenhos, tal, são exatamente os mais inteligentes para o momento do Brasil. Outra coisa, né, Vitor? Assim, quando a gente tenta analisar algum... Vai para o Campeonato Brasileiro. Hoje teve Cuiabá e Flamengo no Maracanã. Cuiabá. O Cuiabá, há muito tempo, vai tentar jogar no erro do adversário. O Flamengo vai tentar ser o time dominante. Você sempre tenta ter características, conviver com características que aqueles times te mostraram. Qual a característica do futebol brasileiro, da seleção brasileira? Não sei. Essa? Porque essa seleção, se ela for uma seleção de posse, ela precisa sair melhor desde lá de trás. A saída do lado de trás, estava conversando com o Léo no primeiro tempo sobre isso. Cadê o Arana? Cadê o Arana? Não tinha. Eu entendo até a questão da dimensão do campo, que isso promove outras mudanças. Mas era uma saída em 3, sendo que a recomposição era com o João Gomes antes do Arana e o Arana lá na frente. O Uruguai sai bem de trás. E quase invariavelmente terminava com o Alisson fazendo ligação direta. Isso. Né? O Marquinhos foi o jogador que mais tocou na bola no primeiro tempo, porque ele era o primeiro a receber a bola para a saída. O segundo foi o Alisson. Só para você ter uma ideia de que, assim, não consigo sair daqui. Uruguai e a Colômbia conseguem fazer saída de bola nesse campo. Consegue. Para dar um exemplo. E no elenco da seleção brasileira, você tem... Não é que o Douglas tem que ser titular. Não precisa. O próprio Tite, que foi muito criticado por muito tempo e carregava o apelido, a pecha de retranqueiro, A seleção brasileira jogou com Casemiro e Paquetá. Poderia ser Bruno Guimarães e Paquetá. Poderia ser João Gomes e Paquetá. Poderia ser Douglas e Bruno Guimarães. Tinha muitas opções, mas dificilmente ia encaixar com o João, com o Bruno e com o Paquetá. Por quê? Os três não conseguiam fazer condução de bola e se aproximar dos zagueiros. Os três não conseguiam girar o corpo e, temos aqui um nem dos atacantes do Brasil. E os atacantes estavam esperando uma bola distante também. Então, assim, eu não consigo definir nos jogos que eu vi da seleção brasileira, e vi todos, assim, qual a característica. Eu entendo, o trabalho está começando. Perfeito. Eu sei que o trabalho está procurando caminhos ainda e não achou. Por isso eu falei assim, eu quero saber das conclusões. Exato. Porque é muito importante entender as conclusões. É um tempo para errar mesmo. Claro. Mas é um tempo que, com o erro, você precisa corrigir. Precisa corrigir. E aí eu acho que entra uma coisa de mentalidade também. Assim, a gente tem muito a seleção brasileira. O Andreas deu uma declaração que repercutiu, que foi usada pelo Bielsa como preleção para o Uruguai, do quanto o Brasil é favorito, do quanto o Brasil precisa ser respeitado. Eu fico pensando se ele faz o jogo reativo proposto pelo Birner. Como isso seria visto? Pelos jogadores ou pela torcida? Pelo mundo. Porque a torcida, se ganhar, tá tudo bem. Quer um exemplo? Reclama durante e quando ganha, tá tudo bem. Eu vou dar um exemplo. Não é nem pelos jogadores, nem pela torcida. Eu acho que quando o Brasil assume a maneira de jogar, diferente da que se considera a sua maneira histórica, tem porrada. A gente lembra da primeira passagem do Dunga pela seleção brasileira. Exato. Que o Brasil, inclusive, tinha muita dificuldade contra seleções fracas e que marcavam bem. Então, a gente tinha um Brasil que não conseguia, sofria com a Bolívia, sofria com a Venezuela, mas quando pegava um jogo grandão, uma seleção forte que... Tanto que o Brasil fez grandes jogos com a Argentina, Uruguai, Itália, né? Então, assim, e acho que se tivesse ganhado a Copa do Mundo daquele jeito, ninguém ia reclamar também. Estava melhor controlando até a expulsão do... Sim, mas de fato, assim, quando você tem a dificuldade, a crítica é maior também.
Porque o brasileiro ele espera sempre muito da seleção, né? A seleção brasileira é aquela coisa que tem que te divertir. Às vezes o Brasil, você tá no estádio vendo a seleção brasileira, tem uma galera que com 15, 20 minutos de jogo já tá numa murrinha ali. Tudo bem que tem até muita torcida de clube ficando assim agora também, mas a seleção brasileira sempre foi uma coisa histórica, né? Então, tem que se pensar. Mas eu acho que, para pegar no seu ponto, eu acho que ele tem que olhar para esse modelo que ele usou e assim, se a única maneira que ele sabe ensinar futebol, e eu não acredito, aí eu acho que a gente tem problema. De novo, não vou defender a mudança no trabalho, mas se ele acha que o caminho desses últimos jogos é o caminho a seguir para a volta das eliminatórias, e assim, não tem pressão de ficar fora, não tem, que assim, se a gente olha o nível de Paraguai, Chile, Peru, Bolívia, assim, pode continuar jogando o que está jogando agora e que vai para a Copa do Mundo. Vai para a Copa do Mundo. Mas precisa melhorar, né? Precisa melhorar. Deixa eu fazer o seguinte. Então, é isso aí, galera. Seleção brasileira eliminada nos pênaltis para o Uruguai, né? O Mário Marra, ele tocou em um ponto importante, né, sobre a seleção brasileira nessa Copa América. Sobre a dificuldade que a seleção teve de sair jogando de lá de trás e principalmente marcar gols nessa Copa América. Desses jogos, dessas 4 seleções que jogaram hoje, né? Agora, ontem, né? Fomos ontem, no dia 6 pro dia 7, que foi Colômbia e Panamá e Uruguai e Brasil. Dessas 4 seleções, o Brasil foi a seleção que menos fez gol. É isso mesmo. O Brasil conseguiu fazer menos gols do que a seleção do Panamá. Incrivelmente. Eu peguei o celular aqui e fui dar uma olhada. Nesses 4 jogos, né, até o momento, né, 3 pela fase de grupo e 1 pelas quartas de finais, né. O Panamá e o Brasil foram eliminados e agora a Colômbia e o Uruguai vão se enfrentar, valendo uma vaga na final, né. Então, a Colômbia, que avançou, fez 11 gols nessa Copa América. O Uruguai fez 9 gols. 9 gols. Colômbia 11. Uruguai 9. Seleção brasileira fez 5 gols. E o Panamá, quantos gols o Panamá fez? O Panamá fez 6 gols. Até a seleção do Panamá conseguiu fazer mais gols do que a seleção brasileira, né? Para tu ver o nível de decadência que o nosso futebol brasileiro tá, nem o futebol masculino conseguiu ir para as Olimpíadas. Nem isso, né? Que a gente tem como eu posso dizer, jovens jogadores, né? Eu não tô conseguindo achar a palavra. Não é promissor, não. Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Jovens jogadores que têm um futuro brilhante no futebol. E nem isso conseguiram colocar a seleção brasileira para disputar as Olimpíadas, né? O futebol feminino, não preciso nem dizer que foi. Sempre vai. O masculino também sempre ia. Mas dessa vez, mano, ser eliminado pelo Uruguai não é nenhum vexame. A seleção do Uruguai é uma seleção boa. E é um dos melhores futebol, junto com a Colômbia, pra mim, dessa Copa América. Mas o Brasil tinha chance, sim, de vencer esse jogo. O jogo foi muito equilibrado. Mas depois da expulsão do... Esqueci o nome dele. Do Rodrigo, né? A entrada que ele deu no tornozelo do Rodrigo. Ali, sim, era pro Dorival ter preparado um time mais ofensivo. Já tem colocado o Evanilson, centroavante do Porto lá. Gabriel Martinelli, bem rápido. Eu fazia algumas mexidas no time. Time, eu tô falando seleção, mas tudo bem. Aquilo, é complicado. Seleção brasileira tem um baque aí gigantesco. Agora os jogadores que estão jogando na Europa estão de férias, vão pegar suas maletas. Hoje ainda, né? Nesse domingo ainda lá. Lá é sábado ainda, na Inglaterra, nos Estados Unidos. É sábado ainda, são 5 horas de fuso horário. Então lá o jogo começou 5 horas da tarde e terminou 7 horas da noite, né? Então quando dá umas 11 horas da noite, possivelmente já chega no hotel, arruma suas malas, cada um pega o seu avião, vai para qualquer lugar do mundo aí, curtir suas férias bem merecida, porque
ele vem, e os jogadores que jogam na Europa já vem de uma longa metragem de jogos aí, né, por clubes, entendeu? É aquilo, complicado o futebol brasileiro, ele vem em decadência a cada ano que vai passando, a nossa geração, a gente vem de... O mundo, a cada década que vai passando, a gente não vê tanto craque como antigamente. Hoje sim, o mundo ele vive uma ausência de craques importantes. Antigamente podemos citar Zidane, Cannavaro, Puyol também, que era um ótimo zagueiro, entendeu? Iniesta, Xavi, Messi, Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic também, que era um cara grande no futebol, podemos dizer assim. E o Buffon, e outros Neuer, goleiro também, e outros aí, Márcio Araújo, brincadeira, e outros atletas aí, né? Agora, quem a gente tem de grande no futebol? Mbappé? Sim. Haaland? Possivelmente sim. Vinícius Júnior? Sim. Não, Bellingham? Sim. Não vem muitos nomes na minha cabeça quando você fala esse nome de craque do futebol. Craque mesmo, gênio da bola. Ali. Entendeu? A última década agora e até agora são de CR7 e Messi. Neymar poderia ser? Sim, mas o Neymar é foda. O Neymar é complicado. É complicado. O Neymar é um fora de sério. É um cara que come bola. Entendeu? Ele conseguiu... Ele correspondeu tudo o que a pessoa queria. A gente, torcedor, queria? Talvez sim. Talvez não, quer dizer. Pra ele, talvez sim. Foi pra Europa, fez sucesso no Barcelona, ganhou uma Champions, ganhou o Espanhol, foi pro PSG, ganhou bastante dinheiro e agora tá na Arábia pra ganhar bastante dinheiro, né? E dificilmente ele volta pra Europa. Vem pro Brasil pra pensar já em aposentadoria. É aquilo. Talvez pro Neymar, ele já cumpriu o seu objetivo na Europa. Já... Para a gente, acho que o Neymar ele poderia ter ido muito além do que ele fez, né? Então, é complicado. E mais deixa tua opinião aí, essa aí, tamo junto, galera.